Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já deve ter se deparado com as suas fotos antigas e se perguntado: uau, como eu pude usar esse penteado? Ou como eu pude usar esse tipo de roupa? Como eu podia ser assim? E apesar dessas situações serem até engraçadas, em outras, olhar para o passado pode nos trazer arrependimentos e mágoas que ainda nos doem ou nos atingem de alguma forma. E se você já passou por algo parecido, assista esse vídeo, pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como lidar com arrependimento acerca das atitudes passadas. Todos nós, sem exceção, experimentamos a sensação de nos arrepender por algo que cometemos em algum momento da vida. E às vezes esse sentimento pode nos seguir por muito tempo, em alguns casos por anos e anos, e se deixarmos a vida toda. Eu gosto muito de uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: não posso desfazer a história e tampouco apagar os erros. A única coisa possível é continuar apontando o lápis para escrever o restante que ainda falta. Veja, literalmente sobre o passado não há muita coisa que podemos fazer. É apontarmos o lápis e continuarmos escrevendo nossa história. Um exemplo de arrependimento na Bíblia acontece logo no primeiro livro, no livro de Gênesis. Ali nós encontramos a história de Adão e Eva, que após desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido, foram expulsos e passaram a viver longe do paraíso. Imagine o arrependimento que os acompanhou desde então, uma vez que a vida que eles levavam lá fora nem se comparava à vida dentro do jardim. E assim também acontece comigo e com você. Afinal, estamos sempre sujeitos a errar e com o tempo vamos aprimorando as nossas escolhas, aprendendo com a vida, e ao olharmos para trás nós nos damos conta de que nem sempre nossas escolhas surtiram um resultado positivo. E assim como Adão e Eva, muitas vezes nossas atitudes podem nos trazer consequências irreversíveis para a nossa vida e por vezes nos sentimos muito envergonhados pelas escolhas que não foram boas. E como podemos lidar com arrependimentos que parecem ser tão grandes? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9 o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o único para quem devemos levar todo o nosso arrependimento e vergonha é um só: Deus. Ele é abundante em amor e misericórdia e Ele vai ver que nós nos arrependemos de nossas atitudes erradas, vai nos perdoar e nos guiar para que não venhamos cometer mais os mesmos erros novamente. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, melhor nós nos sentiremos com o nosso passado e melhor agiremos no presente e também no futuro. Em Romanos 8:1 nós recebemos uma palavra de grande consolo para quando nós nos depararmos com a vergonha dos erros passados. Está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus, Ele não quer que nós venhamos ficar lembrando das nossas atitudes passadas. Deus enviou seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que essas coisas fossem apagadas e que fôssemos feitos novas criaturas, vasos novos, e para que a nossa vida em Cristo seja bênção e motivo de testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Portanto, sempre lembre-se que o seu passado, os seus erros e pecados foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Eles não devem nos causar vergonha, mas devem nos maravilhar ao pensar quão grande é o amor de Deus e quão grande foi o sacrifício de Jesus para que Ele morresse pelo meu pecado e pelo seu pecado na cruz do Calvário. E a partir daí nós devemos nos aproximar de Deus para renovar a nossa vida e a nossa mente, para que as nossas atitudes sejam motivo de alegria no coração de Deus. E que venha arder em nós o que está escrito em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nenhum tipo de arrependimento passado deve atrapalhar o seu presente
e comprometer o seu futuro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje, em nome de Jesus.